Boa tarde para você que está me escutando. Pai do Senhor para os irmãos. Queria deixar aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, que vai dizer assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, teve fome. O tentador veio e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está prestes a iniciar o seu ministério e é necessário que ele vá passar pela provação do deserto, e o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Jesus vai ao deserto passar pelas mesmas provações que passou o povo de Israel. O povo de Israel foi para o deserto e depois de ver grandes milagres de Deus enviando 10 pragas no Egito, depois deles passarem pelo mar vermelho em terra seca, depois de contemplar águas amargas sendo transformadas em água doce, ver água saindo da rocha, ver o maná caindo do céu, o povo falhou com Deus. O povo perdeu a fé depois de ver tantos milagres e o cuidado de Deus para com aquele povo. Jesus está no deserto, 40 dias com fome, 40 dias sem beber. E o diabo sabia o ponto fraco de Jesus. O diabo sabe o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe o ponto fraco. E ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual Jesus vai dizer para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. E Jesus cita as escrituras para ele, porque Jesus confia no Pai. Jesus sabe que não está sozinho. Ele não está vendo Deus, mas ele sabe que os olhos de Deus estão em sua direção. Ele confia naquilo que Deus, nas promessas de Deus. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele tem essa promessa. Ele tem a certeza de que ele não está sozinho. Você pode estar passando pela prova, pode estar passando pela luta, pode estar passando por dificuldades. Nós estamos passando pelo deserto. No meio dessa pandemia, o desemprego alto, as coisas ficando cada vez mais caras no mercado, gasolina, tudo subindo. Às vezes o desespero pode estar batendo na sua porta. Mas eu creio e digo para você que os olhos de Deus estão voltados para cada um de nós. E a Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, diz assim: 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um Deus que se volta para os seus filhos, para aqueles que buscam a Ele com fé, para aqueles que têm a certeza de que Ele não está longe. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este é o Deus que cuida de nós. Você precisa buscar este Deus no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provas, no meio do deserto. O mesmo Deus que se manifestou no deserto com o povo de Israel é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que trouxe um banquete para Jesus no deserto é o mesmo Deus hoje. Ele não deixa nenhum daqueles que o buscam desamparado. O busca desamparado. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. No meio das lutas, no meio das dificuldades, clame a Ele, porque Ele está de ouvidos abertos para nos escutar. Clame Ele de coração. Fale com Ele: Senhor, nós estamos numa luta, numa guerra.
nós estamos sofrendo, o desemprego está batendo na minha porta, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Mas eu creio que Tu, Senhor, cuida de cada um de nós. Vire para esse Deus e busque com fé e confiança, porque Ele não está longe, Ele está perto. Vou fazer uma oração agora e quero, antes de orar, dê um joinha, aperta o joinha e se inscreva no nosso canal. Toda palavra que a gente for editar ou filmar, a gente manda no YouTube e você vai ouvir uma palavra de Deus para o teu coração. Querido Deus, nós aqui estamos passando, Senhor, por um momento difícil, Senhor, no mundo. E no nosso país a coisa está pior ainda, porque além da pandemia tem uma crise política no nosso meio. Há uma desunião, Senhor, no meio dos políticos, no meio das autoridades desse país, que não estão preocupados com a sociedade, com o povo que os elegeu. Mas, Senhor, que Tu venha, Senhor, trabalhar nos corações dessas pessoas e no coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que Tu venha curar as feridas, que Tu venha salvar, que Tu venha transformar esses corações. Eu Te peço, Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa as falhas do Teu povo, trabalha no nosso coração, porque Tua palavra diz que quando a gente se volta para Ti confiando, Tu não nos deixa desamparados. Em nome de Jesus eu Te peço, meu Pai, abençoa a vida daquele que está ouvindo essa mensagem, livra do mal, abre as janelas do céu e derrama das Tuas bênçãos espirituais na vida de cada um dos Teus filhos. É o que eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço. Deus abençoe a tua vida, meu irmão.